Oi, gente, Michelle aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu deixei de fazer depois dos meus 33 anos. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui embaixo as coisas que você também deixou, as 5 coisas que você deixou de fazer. O primeiro da minha lista é eu parei de dizer sim e comecei a dizer não. Eu fazia muitas coisas dizia muito sim para as pessoas, mesmo eu não querendo fazer. E eu volto lá no passado, lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que tudo que era proposto para mim, quando eu morava na casa dos meus pais, quando eu frequentava a igreja, que eu era evangélica, tudo era assim. Aí vamos fazer um grupo para dançar? Sim. Vamos fazer parte de uma célula? Sim. Vamos cantar? Sim. Tudo. Tudo que eu, mesmo eu não querendo fazer, eu para agradar as pessoas, eu dizia sim. E eu dei um basta nesse, né, sim, ficar falando sim, 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 porque assim, todas as vezes que a gente fala sim para os outros, a gente está dizendo não pra gente. E muitas vezes a gente fala assim para não ficar, né, chato, pra gente não ser taxado de chato, de antipático, de antissocial e para agradar as pessoas, né? E eu parei com isso. E aí, o meu primeiro não incisivo foi quando eu resolvi sair da igreja. E aí, a minha mãe não queria deixar, isso eu já tinha uns 24 anos. E eu pesei os prós e contras, eu tava vendo que aquilo não estava fazendo bem pra mim. Hoje, gente, eu não tenho religião, mas na época eu era evangélica, e aí a minha mãe, né, queria que eu fosse na igreja e eu dei um basta. Nessa época também eu já nem estava mais morando com a minha mãe. Eu já estava morando, eu comecei a morar sozinha. E aí eu falei, não, eu já tô morando sozinha, né? Morando sozinha, eu já sou uma pessoa adulta, já tinha 24 anos, eu tava trabalhando, fazendo faculdade, e as pessoas à minha volta queriam obrigar eu ir continuar frequentando a igreja, mesmo não fazendo sentido pra mim. E aí eu falei, não, não vou. Eu sei que eu arrumei uma briga feia com a minha mãe, porque pra ela naquela época, né, era inadmissível isso. Você não ir na igreja, que eu ia pro inferno, essas coisas, essas coisas de religião, né, gente? Então esse foi o meu primeiro não. Aí depois daí, certas outras, né, outras circunstâncias que acontecia, eu ficava, né, sim, tanto é que, né, anos foram se passando e tinha casamento, eu não queria ir, eu falava sim. Tinha aniversário que eu não queria ir, aniversário da família, porque eu tenho uma família muito grande também. Então as pessoas se reúnem, e eles sempre estão me convidando, sempre, né? E eu sempre falava assim, mesmo eu não querendo ir, mesmo eu não querendo participar, e eu ia. Só que aí, gente, foi passando, e eu fui dizendo sim, sim. E essas coisas vai, querendo ou não, a gente, como eu falei, a gente vai dizendo sim para as pessoas e não pra gente, isso vai meio que machucando a gente por dentro. E, querendo ou não, a gente também, a gente fingindo uma coisa que a gente não quer ir, a gente fica fingindo que tá legal. Isso também isso vai detonando com a gente também, vai detonando com a gente por dentro. E esse negócio de fingir, você tá no local, mas você não quer estar lá, você tá com aquelas pessoas e você não quer estar lá, você vai fingindo, isso passa uma mensagem muito negativa, muito ruim para o seu subconsciente. E aí chegou, eu passei dos 30 anos, 31, 32, aí com 33 eu meio que despertei, né, para esse autoconhecimento. Eu comecei a estudar sobre investimento, eu comecei a estudar outros assuntos que eu nunca tinha parado para estudar. Aí a partir daí, gente, ó, foi não assim, ó, não, 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 não. Hoje, tudo, se eu não quero ir, eu falo não. Tanto é que, de tanto eu falar não, as pessoas mais nem me convidam. As pessoas me colocaram no grupo, uns parentes meus aí, colocou no grupo da família 2 vezes sem eu pedir. Fui lá e tirei. Convidou eu para aniversário, para casamento? Não. Não, tudo. Qualquer coisa que eu não queira. Hoje eu não faço mais absolutamente nada que eu não queira fazer. Que eu não
realmente queira estar ali naquela situação, queira fazer aquilo. Então, hoje é não, gente, não. Nada que vai afetar, nada que eu não me sinta confortável bem em fazer, eu não faço. E o mais legal disso é que, assim, a partir do momento que você toma essa decisão de você se priorizar, de você sempre falar, né, não é sempre, você falar sim pra você, ouvir você e falar não para os outros e não querer ficar agradando os outros, gente, esse convívio com você mesmo, esse relacionamento que você tem com você mesmo vai melhorando. Então, experimenta aí. Se você é muito sim, 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 experimenta. No começo é muito difícil. Para mim foi muito difícil no começo. Você é julgado, você é taxado, as pessoas vão falar, mas com o passar do tempo é prática, gente. Com o passar do tempo, fica tranquilo e as pessoas que te convidam, elas param de te convidar. Simples assim. Então, pratica aí para vocês verem como que vai melhorar a sua vida com você, o seu relacionamento com você mesmo. A segunda coisa que eu parei de fazer é faxina em casa, gente. Eu era a louca da faxina. Eu toda semana tava fazendo faxina. Eu pegava e fazia faxina na minha casa toda, inteirinha, gente, tudo. Tirava roupa de cama, lavava roupa de cama, lavava roupa, faxinava o banheiro, faxinava os quartos, faxinava a cozinha, faxinava a sala, tudo, o quintal. E praticamente eu começava de manhã, terminava praticamente à noite e eu ficava destruída. Por quê? Porque quando você vai deixando acumular o serviço, quando você deixa para fazer tudo num dia só, é muita coisa, é muita coisa mesmo. E só desgasta. E aí, o que acontece? Você faz aquele faxinão, a casa fica limpa. E geralmente eu fazia na sexta-feira. Aí passa sábado, domingo, na segunda a casa já tá tudo suja de novo. E aí você vai deixando juntar, 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 e a sujeira acumulada fica muito mais difícil para você limpar. Aí o que que eu fiz? Primeiro eu tirei, que eu entrei também nessa vibe de ter poucas coisas dentro de casa, porque quanto mais coisa você tem, mais você tem que dedicar tempo para limpar, para lavar, e não era isso que eu queria. Então, primeira coisa, eu cortei, fui tirando um monte de coisa, itens desnecessários, esses enfeitinhos que junta pó, que dá muita manutenção. Hoje eu quero praticidade na minha vida. Então, eu tirei um monte de coisa, doei, vendi, joguei fora e deixei só o que eu preciso mesmo e o que eu uso com maior frequência. Depois eu comecei a fazer assim, ó. Cada dia eu faço uma limpeza em um determinado local e todo dia eu fazendo um determinado local vai chegar no final da semana vai estar limpo, vai chegar na outra semana outras partes vai estar limpo e chegar no final do mês tá tudo limpo, tudo ok. E eu consegui fazer a manutenção da casa inteira. E aí, gente, deu certo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu faço lá o quarto, eu pego o quarto lá e troco as roupas de cama. Ok. Se eu conseguir fazer um outro serviço no dia, e se eu quiser também, eu faço. Mas é só trocar a roupa de cama. Troquei a roupa de cama, já tá limpo. Aí no outro dia eu pego e tiro o pó de tudo e dou uma varrida. Ok, tá limpo. Aí no outro dia eu vou, lavo o banheiro. O banheiro já tá ok também. No outro dia eu dou uma ajeitada lá na cozinha, dou uma limpada um pouquinho mais aprofundada lá na cozinha, dou uma limpada na geladeira, os armários e ok. Então você vê que cada dia você fazendo um pouco, vai chegar no final da semana já vai estar quase tudo limpo, ou praticamente tudo limpo. Porque você também pode setorizar por cômodos. Você seleciona assim, ó, hoje eu vou limpar só o quarto tudinho. No outro dia, eu vou limpar só a sala tudinho. No outro dia, o banheiro. E aí você não fica sobrecarregada e também você não vai acumulando serviço para deixar para faxina. Então eu faço isso, gente. Então eu não faço mais faxina. Eu eliminei um monte de item desnecessário e eu não faço faxina. Isso aí me deu mais tempo. E mais tempo para mim. Porque hoje eu procuro ter tempo para mim, dedicar para mim, para os meus hobbies, para ler, para ficar olhando a natureza, para tomar um café, para assistir um podcast. Então, para mim.
Eu parei porque eu vi que eu já dediquei muito tempo pra ficar limpando casa. E isso não faz sentido, gente, porque a vida nossa tá passando. Daqui a pouco a gente nem tá mais aqui e a casa tá aí pra limpar. E se você for ver, serviço de casa todo dia tem. Se você for procurar, você vai achar. E não é isso que eu quero. Eu quero tempo pra mim. A casa tá limpa, tá ok. E eu tirei essa neura, porque eu tinha também essa neura de ficar limpando, 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 limpando. Mas quando a gente tem essa neura de ficar limpando, 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 é alguma falta que a gente tem dentro da gente. Aí a gente tem que autoconhecimento, se analisar o que tá faltando, o que tá causando esse escape de ficar limpando, 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 limpando. Tá bom, gente? Então, hoje eu não faço mais faxina. Eu limpo setorizada a minha casa e no final da semana tá tudo limpo. Tá tranquilo. Terceira coisa que eu parei de fazer. Eu parei de receber visitas. Eu recebia poucas visitas, mas hoje eu não recebo mais visita nenhuma, gente. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com muitas pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso refúgio, é onde está a nossa energia, é onde estão os nossos sonhos, é onde que a gente descansa, é onde que a gente tem o nosso bem-estar. Então você tem que ser muito seletivo com quem você deixa entrar dentro da sua casa. E eu recebia poucas visitas, mas eu recebia. Eu tinha aquela questão de ficar, de novo, agradando os outros. E aí entra até no item número 1, que eu falava assim: Ah, vou dormir lá na sua casa? Sim. Então aí eu cortei isso. Falei, não, na minha casa não vai dormir mais, eu não quero visita. Se a gente quer se reunir, né, com a pessoa, com o familiar, a gente pode reunir no café, no restaurante, passa algumas horas ali, come ali, tranquilo, e tá tudo certo. Aí evita tanto de eu ir na casa da pessoa, né, fazer bagunça lá, porque geralmente quando a gente recebe visita, a gente quer fazer, quer agradar, né? Quer fazer alguma coisa para comer. E aí a gente evita tudo isso. E também, gente, eu não gosto, essa questão de ficar preparando comidas para visita, almoço, gente, eu acho isso tenebroso. Então eu não gosto. Eu gosto de cozinhar para mim e para o meu marido, mas para os demais, visita, eu não gosto, gente, não gosto. Então eu acho que é muito mais fácil a gente, né, sair, reunir num café, no restaurante, que é muito mais proveitoso. E ali cada um reparte a sua conta, a bagunça tá ali também, e cada um vai para sua casa e na sua casa tá tranquilo, fechou. Então, e também eu cortei também pessoas desnecessárias, pessoas inúteis, pessoas vazias que vinham aqui na minha casa só pra xeretar e curiosidade, né, gente? E levar fofoca e, sabe? Nossa, não. Aí, o bom de você cortar as visitas é que você corta tudo isso. E, de novo, eu sou muito seletiva, eu tenho convívio com poucas pessoas, então eu acho que foi a melhor solução, melhor. Eu já não gostava mesmo de receber as pessoas na minha casa. E aí eu cortar foi, acho que a melhor decisão que eu tomei para a minha vida. E até, gente, ter paz mental, porque a minha mãe, eu tenho experiências ruins com receber visita. Porque quando as pessoas iam na casa dos meus pais, que eu era pequena, ai, gente, é muito desgastante. Era muita gente, porque, como eu falei, eu tenho uma família muito grande. E quando eles vinham, porque eles moravam longe, aí vinha aquele monte de gente, era um caos, era muita gente, o espaço era pequeno, a questão de banheiro, a questão de comida, faltava comida porque era muita gente, essas pessoas não sabe aquelas pessoas que vai sem avisar, que não leva nada para comer, que não ajuda a comprar as coisas para comer e fica um, dois, três, ai, sabe? Era um transtorno e eu fiquei com isso, com essa impressão ruim na minha cabeça. E eu não, gente, eu não gosto também de ficar aí na casa das pessoas, porque como eu não gosto de receber visita, eu também não gosto de ir lá e perturbar a pessoa, entendeu? Então eu não ia e não vem. Então, pra mim, fechou, tranquilo. A quarta coisa que eu parei de fazer eu parei de contar para as pessoas tudo o que eu ia fazer, inclusive para a minha família. E sonhos, metas, porque tudo eu contava, tudo eu falava. Eu até fiz um vídeo de fazer as coisas em silêncio. Eu vou deixar aqui nos cards aqui ou aqui, ó, para você, se você tiver curiosidade, para você ir lá assistir. Então, eu calei, ó, fiquei de boca fechada, não mais conto as coisas que eu vou fazer e aí as coisas dão certo.
Porque quando as pessoas elas não sabem, não tem como estragar. E geralmente quando a gente conta as coisas para as pessoas, gente, elas não querem ver você melhor do que elas ou prosperando. Então, se você conta uma coisa que ela queria ter ou que ela vê que você tá melhorando e tá ficando mais do que ela não vai gostar. Ela vai ter ódio, inveja e isso vai melar as suas metas e seus sonhos. Então, é melhor a gente não contar. Porque a maioria das pessoas, gente, elas não torcem pra você, né? Elas não torcem, tá torcendo por mim, pra você que tá me assistindo. Elas são curiosas, ela quer saber. E elas torcem sim, você vê que as pessoas elas demandam bastante energia pra torcer pra dar ruim, pra não dar certo, não para melhorar. Então é por isso que eu parei, fiquei quieta, não conto mais. E acho que foi a melhor decisão também que eu tomei. Última coisa que eu parei de fazer, eu parei de me relacionar com pessoas tóxicas. Eu eliminei da minha vida. Foi difícil, gente? Nossa. E nessa lista aí entra até parente. E essa pessoa que eu cortei relacionamento, cabe um vídeo explicando o motivo e eu vou falar resumidamente aqui, mas cabe um vídeo à parte. O meu pai. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa problemática. E ele é uma pessoa alcoólatra, ele gosta de uma vida de gente solteira. Ele nunca respeitou a família, nunca respeitou os filhos, a mulher que ele tinha, que é a a ex-mulher dele, que é a minha mãe, né, que minha mãe separou dele. E ele sempre viveu uma vida promíscua, sempre se envolvendo em vários tipos de problema, rolo. Então, gente, isso já se passaram mais de 50 anos, desde que eu conheço meu pai, desde que eu nasci, ele já é assim, ele já era assim antes e depois de eu nascer. E aí a gente vê que a pessoa não quer mudar, a pessoa quer continuar com essa vida e não tem como a gente, quando você está despertando, quando você quer crescer, quer evoluir, não tem como você ter contato com esse tipo de pessoas, porque essas pessoas, ela te arrasta, elas vão se afundando e você vai junto. É igual aquele negócio, quando você está pintando, e aí respinga a tinta, é a mesma coisa. Você tá lá, respinga em você. E já tentei, a minha família também, até a minha mãe, que depois de se separar tentou ajudar, mas gente, não tem jeito. A gente vê que a pessoa não quer, então o melhor é se afastar. Então já faz praticamente, acho que eu não tenho contato mesmo, já vai fazer uns 3 anos, que eu já nem no telefone dele mais eu tenho. E eu cortei contato com ele. E aí eu cortei contato também com outras pessoas que eu via que não acrescentava nada na minha vida, são pessoas tóxicas. E acho que foi a melhor coisa também, uma outra decisão que eu tomei que foi muito acertada. E, gente, hoje eu priorizo cuidar da minha vida, dos meus problemas, não ficar cuidando dos problemas dos outros, porque essas pessoas tóxicas, todo dia ela tem problema, todo dia ela arruma um outro problema e a gente fica lá, sabe, demandando energia, tempo, e sim, a pessoa não evolui, não aprende e tá lá de novo, passa uma semana, outra semana ela tá lá de novo criando ou o mesmo problema ou outro, e não dá certo. E nessa de afastar as pessoas tóxicas, eu cortei o meu Instagram, eu tinha um Instagram, eu não tenho hoje mais Instagram, e no meu Face eu tinha também a minha família, praticamente bastante gente da minha família. Gente, eu bloqueei todo mundo, só deixei o meu marido e minha mãe no meu Face, só, não tem mais ninguém. Tá tudo bloqueado. E foi uma decisão bem acertada e hoje eu vivo mais tranquila. Então, com essas 5 coisas que eu fiz, hoje eu vivo muito mais tranquila e muito mais leve. Principalmente quando eu comecei a dizer um não, acho que me deu mais leveza, mais tranquilidade para eu viver a minha vida do jeito que eu quero, fazer as minhas escolhas, eu escolher se eu quero ir, se eu não quero ir. E, gente, isso não tem preço, não tem. Então, se você hoje ainda vive com seus pais e você tem que ser uma pessoa que você não é, que você tem que fazer as coisas que você não quer fazer, o meu conselho é: você tem que buscar sua independência financeira. Quando você consegue, né, já se autossustentar e você sai, aí você corta. O pilar é você ter a independência financeira, porque você
suprindo as suas necessidades, você se autossustentando, aí você pode tocar o foda-se mesmo e falar não vou fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, e porque aí você decide. Agora, quando você é dependente de outra pessoa, aí fica meio complicado. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, então curta, deixe seu comentário aqui das coisas que vocês também pararam de fazer e até o próximo vídeo.